Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Imaginário, o Brinquedo Diabólico, filme dirigido por Jeff Wadlow e adivinhe, mais um lançamento decepcionante da Blumhouse nos cinemas. Nesse caso, existe uma base de rejeição que eu preciso compartilhar com vocês. Todo filme da empresa do Jason Blum, ele precisa ser levado para a Universal para distribuição num acordo que é o First Look Deal, ou seja, a Blumhouse precisa obrigatoriamente oferecer todo o seu novo filme para a Universal. Nesse caso, nem mesmo a distribuidora, que é parceira antiga da Blumhouse, quis investir em Imaginário, e aí a Blumhouse vai para o seu plano B, que é a distribuição da Lionsgate nos Estados Unidos. Então eu destaco que essa rejeição ela já é relevante porque nem existia aposta no conceito do amigo imaginário. Um filme que tem um orçamento na casa de 13 milhões de dólares, que vai tranquilamente superar esse resultado nas bilheterias e que mostra que a Blumhouse, e não é de hoje que eu falo isso, a Blumhouse está numa zona de conforto muito grande. Porque não tem por que mudar o seu método, até mesmo quanto à classificação indicativa PG-13, e a Blumhouse hoje ela se orgulha da sua mediocridade ao só promover resultados bons de bilheteria. Então é uma empresa que adota o seguinte discurso: para que mudar as coisas se está entrando tanto dinheiro? Ainda que a avaliação do público comece a ganhar contornos bem negativos e que isso, na minha opinião, atinge também a marca da empresa, vídeo que aconteceu recentemente com Mergulho Noturno. E aí a Blumhouse ela acaba unindo o útil ao agradável no pensamento da empresa, que é o seguinte: ela sabe que vai encontrar um público fiel para assistir terror nos cinemas, e ela baixa a classificação indicativa para, consequentemente, tentar levar mais gente, e isso tá dando muito certo. Então Imaginário é uma das maiores decepções desse ano, mais um filme muito ruim da Blumhouse, e eu só tenho um elogio a fazer nesse vídeo que nem é para Imaginário, mas sim para a Tech T-Shirt da Insider, e eu tô bem confortável aqui usando ela. A Insider é uma parceira do canal. A Tech T-Shirt da Insider não desbota, desamassa sozinha no corpo, tem ação anti-odor e é perfeita também porque ela não deixa aquela sensação do tecido esquentando no corpo. No site da Insider você encontra várias opções para um cotidiano confortável em modelos masculinos e femininos. As cuecas da Insider, por exemplo, são super confortáveis e não ficam enrolando e subindo na perna. E no site você encontra kits especiais também, como o Starter Pack 2 para ele, que é perfeito para quem está conhecendo a Insider. Vem com 2 Tech T-Shirts, uma cueca Comfort e uma cueca Performance. E nesse mês de março, que é o mês do consumidor, você consegue também 15% de desconto usando o meu cupom DALI15, que é um cupom cumulativo, ou seja, o desconto total, dependendo do caso, pode chegar a 38%. Então na descrição você encontra o link completo para conhecer o catálogo da Insider. Bom, mas vamos voltar para Imaginário, porque aí a coisa fica feia. Em um determinado momento da exibição, que eu vou classificar aqui de baixaria cinematográfica, por tudo que é desenvolvido na narrativa, eu tinha a absoluta certeza que Imaginário só existe para uma coisa. Imaginário existe para tentar fazer com que, de alguma forma desesperada, por sinal, uma empresa de brinquedos demonstre interesse no ursinho de pelúcia e que esse ursinho seja licenciado mais ou menos na ideia de criar um Chuck contemporâneo no que diz respeito a brinquedo. Mas veja, eu só falo de licenciamento, tá? Porque a experiência de Chuck, até mesmo a de Megan mais recentemente, ela é totalmente diferente de Imaginário. Imaginário é um filme que tem medo de se classificar como terror. O foco, portanto, não era criar um bom filme de terror, e isso não me surpreende vindo desse diretor, do Jeff Wadlow, que dirigiu Ilha da Fantasia em 2020. Ele começou bem no terror, mas depois de Ilha da Fantasia ele acabou se tornando um diretor que, na minha opinião, com esse filme, prova que ele está muito mais pensando no método de produção do estúdio, visando o alcance com franquias. Porque para terror, Imaginário é super enganador, até quando a própria Blumhouse tenta vincular a experiência, de certo modo, à experiência de Megan, que você vai ver alguma coisa parecida, tentando, né, também chamar o pessoal para o marketing, para que vá dar uma chance nos cinemas. Se você acha que nessa história você vai lidar com um brinquedo amaldiçoado, alguma coisa desse tipo, tenho péssimas notícias para te contar. Não é necessariamente esse o caso, não. Jessica, interpretada por DeWanda Wise, decide retornar com a sua família para a casa onde cresceu, cheia de memórias de momentos vividos no local. Sua filha mais jovem, Alice, interpretada por Piper Brown, logo fica apegada ao ursinho de pelúcia Chauncey, que foi encontrado no porão. Mas não demora muito para notar que a relação com o amigo imaginário desperta grandes problemas do passado.
Se tem um diretor hoje no cinema de terror que parece não ter comando algum do set, esse diretor é o Jeff Wadlow, e aí eu tô pegando muito da experiência de Ilha da Fantasia, que é praticamente replicada agora em Imaginário. Nesse caso de Imaginário, parece que ele segue uma checklist do que deve ser feito para um filme de terror. Então, o que deve ser feito também para um filme da Blumhouse, visando, claro, repercussão futura na tentativa de encaixar uma franquia a todo custo. Imaginário poderia muito bem trazer à tona traumas e problemas de infância, mas isso é brevemente mencionado em um formato muito pobre, aliás. Em muitos casos, nota-se que Imaginário deve ter sido trabalhado em cima da ideia de um brinquedo amaldiçoado que precisaria ganhar um contorno único. Ou seja, não existe uma novidade, é uma ideia que você pode mencionar que é um clichê no terror, mas que existe espaço para adaptação, existe espaço, quem sabe, para lidar com trauma, drama psicológico, e Imaginário só toca na superfície. Imaginário, como eu disse, tem medo de se classificar como um filme de terror. E aí por que eu direciono muita culpa para esse diretor, que, como eu disse, não tem controle no set? Quando você nota a atuação. A menina, coitada, a criança, ela está envolvida em várias frases genéricas, que são frases que você encontra em uma tradição de filmes que tratam de brinquedos sobrenaturais e também da relação com crianças. A personagem da Wanda Wise, por sua vez, pensa que está num thriller psicológico, só que na verdade ela está num filme super expositivo, um filme que desafia a inteligência do público, um filme que pensa que o público não consegue encaixar peças básicas de um quebra-cabeça. Por isso que eu falei, acaba se tornando, em muitos momentos, uma baixaria cinematográfica pelo que você acaba encontrando. Tudo no filme é feito a partir de coisas exploradas no gênero de maneira repetitiva, seja do trauma, a questão do brinquedo no porão e a própria desconfiança com esse ursinho de pelúcia. Também temos segredos e uma pessoa que aparenta saber tudo o que está acontecendo. No final das contas, o problema de Imaginário é o mesmo problema de Mergulho Noturno lançado recentemente, e o problema é o seguinte: esses conceitos não rendem filmes de 90 ou 100 minutos de duração. Então existem muitas passagens prolongadas e que aí, no caso de Imaginário, precisam ser prolongadas na tentativa de manipulação da trilha sonora para te render algum sustinho, porque o filme ele poderia tranquilamente contar a mesma história de uma maneira muito mais direta, com no máximo 50 minutos. Chega num momento que a situação de Imaginário é tão triste que você nota que a equipe não sabe mais como lidar com o seu próprio conceito, porque existe um trauma do passado vinculado ao ursinho de pelúcia, vinculado também à figura da criança e da tentativa de uma solução de um conflito que nunca é propriamente desenvolvido. E aí eu nem vou entrar no caso do desfecho, porque o desfecho é pior do que eu imaginei. O desfecho ele acaba copiando uma outra ideia de um outro filme da Blumhouse também, porque antes mesmo do lançamento de Imaginário, a Wanda Wise e o resto do elenco acabaram em várias entrevistas, inclusive uma longa para Variety, falando que eles já querem fazer uma sequência o quanto antes e que a sequência vai ser muito melhor do que esse filme que está nos cinemas. Então olha o tipo de argumento que sustenta um filme da Blumhouse hoje em dia. Assista nos cinemas porque o futuro vai ser melhor. É quase que entrando na mesma dinâmica, né, de filmes de super-heróis que apostam só nas cenas pós-créditos. Para Imaginário, nota 2. Eu tô sendo bem generoso com essa nota porque a base do brinquedo ela poderia ser bem trabalhada, poderia render bons momentos, poderia render também uma vinculação com um thriller psicológico que o filme simplesmente não faz. Não faz não só por vergonha de se vincular ao terror, como eu disse, mas também da desconfiança que o público poderia não gostar tanto dessa ideia. Então eles entregam o básico do básico, uma mistura com vários clichês do gênero que nunca consegue provar o seu ponto. Esse, como eu disse, é o retrato da Blumhouse contemporânea. A Blumhouse hoje pensa num filme como uma base para a franquia, então você nunca necessariamente vai ter um desfecho, um desenrolar, você sempre vai olhar para o futuro e pensar como eu consigo, a partir do que foi feito aqui, manter o interesse por uma parte 2. É uma experiência bem frustrante, por vezes tem uma dinâmica de lançamento direto para a TV, que se fosse já colocado como lançamento de catálogo de streaming de alguma empresa, renderia problemas e renderia as mesmas críticas, por sinal, porque não é bem feito. É um filme que ele tem toda uma captação diferenciada, que tenta trazer uma noção de claro e escuro a partir dos personagens, também a partir de situações traumáticas, que peca por desconfiar da capacidade do seu próprio espectador de vincular situações. Então é absurdo. Certo, pessoal? No link na descrição você encontra
o catálogo da Insider e eu vou continuar repercutindo o Imaginário nas lives aqui do canal. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!